passamos agora à leitura do primeiro projeto em pauta. Com a palavra o vereador. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias, 013-0003 de 2023, iniciativa prefeito, dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$1.550.000, destinado a atender despesas com aquisição de equipamentos de informática e software para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.000, de 9/5 de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.069, de 16/8 de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.074, de 23/8 de 2023. Publicada a instrução e pareceres no Diário da Câmara 11.079, de 30/8 de 2023, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido para discutir, líder do governo, vereador Bruno Pessutti, com a palavra. 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Esse projeto que trata da compra de equipamentos para a Coab, ele é de suma importância, pois todos nós sabemos que a política municipal de habitação ela precisa ser sempre fortalecida e revigorada. Quando nós temos o BIM, que a tradução aqui, a forma mais correta de falar é Building Information Modeling, o que significa isso? O Building Information Modeling está, dessa forma, utilizando os recursos do fundo para melhorar a sua performance no campo da tecnologia. Nós teremos a certeza de que os projetos por lá executados, eles serão mais eficientes e mais baratos no futuro. Hoje a Coab informa, no documento que nos encaminha, que nenhum computador da Coab possui esse software inserido lá dentro. Então, a lei municipal já prevê a utilização de BIM, que é notadamente conhecido, mas atualmente a Coab não possui computadores que fazem esse tipo de projeto, né? Projeto com esse tipo de tecnologia. E eu, como sou um engenheiro mecânico, eu lembro, muitas vezes as pessoas questionam, por que custa tão caro um software? Eu lembro quando eu estudava ainda engenharia, existia um software de modelagem, que é atualmente utilizado, por exemplo, para a fabricação de aviões, é o CATIA. Só uma licença desse software custava mais de R$300 mil por computador, vereador Dalton Borba. Não é o caso aqui. No caso aqui, nós temos a perspectiva, ou um orçamento de que 3 computadores poderão chegar a R$100 mil, ou aproximadamente R$30 mil de licença por esse software, o que faz com que você consiga produzir casas, projetos com uma forma mais eficiente. Como todo mundo conhece a construção civil, é muito comum nós vermos, infelizmente, muito desperdício, muitas vezes retrabalhos sendo executados, e a forma como você usa o BIM, você tem, além de um projeto mais rápido, você também consegue fazer com que a obra aconteça de uma maneira mais eficiente, mais limpa para o meio ambiente. Então, esse projeto ele tem muita importância para a Coab, no sentido de buscar uma melhor eficiência, buscar as melhores metodologias, ou seja, o melhor aproveitamento do recurso público para a construção de moradias também, que muitas vezes a gente sabe a dificuldade que é obter esses recursos para construir moradias e, dessa forma, fazer com que a política habitacional da cidade de Curitiba avance cada vez mais. Então, nós viemos aqui hoje para defender esse projeto e temos aqui a aprovação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que, em conformidade com a Lei 12.816, já prevê o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. A parte do vereador Osias Moraes. Vereador Osias Moraes, já te passo a parte. Obrigado, Bruno Pessutti, líder do governo, hoje traz essa explanação importante. Agora, é importante nós usarmos essas ferramentas, até porque a nossa companhia de habitação precisa e deve, né, se atualizar diante da demanda que hoje cresce, né? Nós temos hoje o REURB na cidade. O REURB, ele trata de locais e situações em que a população precisa regularizar o seu lote. E essa ferramenta vai auxiliar nos projetos e na demanda crescente que Curitiba passa a ter
com o REURB. Então, importantíssimo, nós passamos na Comissão de Economia, vereador Bruno, discutimos bastante sobre a aquisição desse software que vai atender essa demanda crescente no município de Curitiba, e é muito importante a Prefeitura e a Coab estar atualizada diante da tecnologia para atender com mais qualidade e rapidez a nossa população. Por isso, votarei favorável. Muito obrigado, vereador Dalton Borba. Eu acredito que haverá um questionamento sobre se esse recurso deveria ser ou não utilizado dentro do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, mas eu acredito que sim, porque ele está dentro daquilo que prevê o artigo 4º. Afinal, quando você compra tecnologia ou utiliza da tecnologia, isso está diretamente ligado à política de habitação de interesse social no município. Quando a gente utiliza a tecnologia, por exemplo, muda de um computador de baixa velocidade para um computador de mais alta velocidade, de um software pouco atualizado ou um software mais precário, mais antigo, para um software atualizado, moderno, onde você consiga projetar de maneira muito mais eficiente, até 10 vezes mais rápido, aquilo que você fazia. Ao fazer um projeto mais rápido, você inicia a construção das residências mais rápido e avança na política municipal de interesse social. Então, o valor de R$ 1.500.000 pode parecer muito, mas não é muito diferente do que diversas casas legislativas ao redor do Brasil podem utilizar para simplesmente aluguel do computador. Então, nós, fazendo esse projeto para que a Coab faça a compra de estações de CAD, servidores de computadores. Quantas vezes as pessoas reclamam nas empresas de que o servidor parou de funcionar, o servidor está lento, as pessoas perdem eficiência no seu trabalho porque o computador trava. E provavelmente isso já esteja acontecendo na Coab, porque as máquinas estão desatualizadas. Os plotters, que são grandes impressoras para fazer as plantas, a impressão das plantas. E, principalmente, a ferramenta BIM, que é o grande diferencial, afinal, você busca os módulos que já estão disponíveis anteriormente e faz com que o projeto seja executado de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, com certeza melhorando a política habitacional na cidade de Curitiba. Quem que é o próximo inscrito? O vereador Dalton Borba? Em segundo lugar, de forma que não desconsidere as prioridades da nossa Coab. Então, eu quero, em primeiro lugar, lembrar aqui um parecer da nossa Projuris, em que a Projuris conclui, abre aspas, a proposta, a princípio, não atende às regras constitucionais da Lei Orgânica Municipal, legislação federal e municipal sobre o tema, uma vez buscar realocar os recursos destinados primordialmente a implementar política habitacional, artigo 171 da Lei Orgânica, em benefícios da compra de bens de informática, sem observar limites para o uso do montante referente à outorga onerosa do direito de construir e as finalidades precípuas da lei que autorizou a instituição do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Esse foi uma observação feita pela Projuris, que, embora tenha caráter informativo, funciona como a nossa grande consultoria desta Câmara, né? Consultoria especializada. Quero lembrar também que o artigo 8º da Lei Municipal 12.816, de 2008, ele tem aqui um rol taxativo do que pode ser feito e como pode ser utilizado esse montante aí do Fundo Municipal. E esse rol taxativo, eu quero dizer que ele se aplica à administração pública e, portanto, não admite uma interpretação extensiva. Nós sabemos que a principiologia da administração pública é ao administrador não é autorizado fazer nada, senão aquilo que está expressamente previsto em lei. E me parece aqui que essa é uma barreira intransponível. Em segundo lugar, vereador Bruno, eu reitero novamente, concordo com Vossa Excelência da necessidade da modernização, mas não sei se esse é o momento de se fazer isso. Eu quero lembrar que com esse montante de R$1,5 milhão, o município poderia estar aqui implementando uma política pública de aproximadamente 3 mil benefícios de aluguel social. Então, quando eu vejo um projeto de lei tentando investir dinheiro em software para atender a questão da moradia social, eu fico imaginando que nós estamos investindo em louças, talheres e utensílios para fazer um grande jantar,
só esquecemos de comprar comida. Então, me parece que, neste caso, essa política de modernização na Coab é necessária, sim. Mas será que não, em vista da crise que nós temos, da moradia, de interesse social em Curitiba, nós temos um contingente hoje de aproximadamente 450 comunidades em situação de irregularidade, será que agora é hora da gente gastar dinheiro com software e não implementar políticas? Nós temos aqui a área da Tiradentes, ali no Sabará, que há uma declaração expressa já do proprietário do terreno em transferir para aquela comunidade o terreno, e a prefeitura não tem como, segundo o que a prefeitura se posiciona, não tem como efetivar isso, porque não pode dispensar os impostos que recaem sobre essa transmissão de propriedade. Muito bem, com esse 1,5 milhão a gente poderia fazer isso. E teríamos ali mais de 80 famílias beneficiadas com essa política. Então, eu gostaria de me colocar aqui no apoio dessa política, mas eu questiono se seria este o momento. Esses são as minhas observações. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Dalton. Sempre pertinente as suas colocações. Eu só queria lembrar que existe um decreto federal, o decreto 10.306, de 2 de abril de 2020, que estabelece a utilização de Building Information Modeling, o BIM, na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal no âmbito da Estratégia Nacional da Disseminação do BIM. E também o artigo 4º, a implementação ocorrerá de forma gradual, obedecidas as seguintes fases, e a segunda fase, que a partir do 1º de janeiro de 2024, o BIM deverá ser utilizado na execução direta ou indireta de projetos de arquitetura e engenharia. Por isso que nós estamos fazendo a compra desse equipamento. Não adianta só comprar o software sem que você tenha as máquinas adequadas para fazer com que o software possa rodar dentro do computador. E acredito que é pertinente as colocações referentes ao aluguel social. Claro que seria um outro tema para ser debatido, mas é importante que nós tenhamos os computadores e a Coab capaz de projetar não só atendendo aquilo que é estabelecido pela legislação federal, mas também sendo mais eficiente para que as pessoas tenham moradia e que não necessitem no futuro do aluguel social. E, é claro, nós também possamos buscar cada vez mais recursos para o aluguel social, inclusive com o governo federal, que deveria ajudar o município de Curitiba de uma maneira muito mais forte nessa possibilidade de moradia, tendo em vista que moradia é dignidade para as pessoas e é fundamental através dos projetos sendo realizados no BIM. E eu repito, a parte de projeto é fundamental e é parte da aplicação direta da política de moradia. Você não constrói uma casa sem tijolo, mas também não pode construir uma casa sem que o projeto seja bem feito, porque isso significa eficiência e também significa mais assertividade com o dinheiro público. Passo à próxima parte, o vereador Mauro Bobato. Obrigado, vereador Bruno. Na verdade, o conceito BIM não é uma coisa que eu domine, Bruno, mas nesse critério eu acho que é um investimento. É uma baita ferramenta, e daí não tem nada a ver os ônibus elétricos com isso aqui, mas o que eu digo, para a gente acertar os ônibus elétricos, a gente vai ter que investir, Bruno. No primeiro momento vai ser difícil, porque todo mundo vai falar de valores, um ônibus é caro, mas a gente vai ter que começar a trilhar esse caminho, e na hora que você faz isso aí, investimento para melhor de qualidade. No quesito das tecnologias BIM, você se apropriar dessa ferramenta, que você consiga dar uma dinâmica maior, eu acho que é um avanço, é um investimento, é um valor considerável, mas que a gente vai poder qualificar, inclusive os servidores da Coab, para a gente poder avançar de uma maneira mais séria. Então, o conceito BIM, teoricamente, você consegue projetar as coisas sem simular o que você vai implantar. Isso facilita, acaba diminuindo as margens de erro. Então, eu acredito que vale a pena o investimento e vamos estar apoiando essa Muito obrigado, vereador. É exatamente isso. A ferramenta BIM, ela ajuda diretamente na construção das residências, no projeto, fazendo com que os módulos sejam aplicados na hora de fazer o projeto. Isso faz com que a realização do projeto ela seja muito mais eficiente, porque os módulos lá instalados já estão calculados. Não é necessário fazer o cálculo manual ou um desenho manual de todas as casas que estão sendo projetadas. Lembrar que hoje Curitiba está fazendo uma implementação através da Coab de um sistema de wood frame, que é uma construção de maneira muito rápida ali no Santa Cândida, se não me engano, e é uma tecnologia avançadíssima que é utilizada em diversos países do mundo, e Curitiba
está sendo uma das pioneiras no Brasil ao fazer uma obra como essa, porque além de você reduzir os desperdícios, é uma empresa aqui de Pinhais, da região metropolitana, criada em Curitiba, mas que a fábrica fica em Pinhais, se não me engano, ou Araucária, Tec Verde, e faz com que a construção da moradia seja muito mais rápida, muito mais eficiente, e dessa forma atingindo os objetivos da habitação popular, porque muitas vezes nós, infelizmente, temos no Brasil obras que começam, que se alongam, que não param, e a política habitacional não pode ser prejudicada numa situação como essa. Então, quando a gente tem o BIM, nós temos a certeza de que a produção de residências para a política habitacional será muito mais eficiente e os R$1.500.000 que estão sendo investidos nessa aquisição de produtos, de softwares para projeto, serão muito bem aplicados e o resultado será na melhoria efetiva da política habitacional na cidade de Curitiba. A parte do vereador Ezequias Barros. Vereador Ezequias, Vossa Excelência, que já foi diretor da Coab, pode colaborar muito com essa discussão. Obrigado, líder. Sempre que falo de Coab eu acabo falando, às vezes não, né, mas é muito importante. Só quem passou ali sabe das dificuldades, às vezes, que a Coab tem financeiramente, e nesse caso é para material de uso dos próprios técnicos da Coab. E eu tenho certeza que é material necessário e que vai contribuir, com certeza, para que os próximos projetos que virão aí que a Coab irá implantar, possa ser facilitado, porque é como a Excelência colocou, não dá para ficar convivendo com material, né, passado, já ultrapassado, enquanto você tem material que pode ajudar na logística de como trabalhar melhor isso, e principalmente na área de engenharia, com certeza esse material vai ajudar muito. Obrigado. Muito obrigado, vereador Ezequias, que tem experiência, foi diretor da Coab, exatamente isso, usar a tecnologia para melhorar a política habitacional na cidade de Curitiba. Era isso, agradeço a todos a atenção e peço, obviamente, o voto favorável na matéria. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bruno Pessutti, todos os apartes já concedidos, o último do vereador Ezequias Barros. Passamos à próxima inscrita para discutir, vereadora professora Josete, com a palavra 15 minutos. Bom dia a todos e todas, vereadoras, vereadores, servidores da casa, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de fazer essa discussão num viés diferente do que o vereador Bruno Pessutti trouxe para o debate. Ninguém aqui contesta a importância da tecnologia. Hoje nós sabemos que temos diversos softwares que trazem, né, mais agilidade e mais qualidade no que diz respeito a qualquer ação, né, isso tanto no setor público como no setor privado. Então, quando nós estamos falando, né, de moradias de habitação de interesse social, certamente um software pode trazer avanços, pode melhorar a qualidade destas habitações. No entanto, eu queria trazer alguns elementos aqui que considero essenciais, inclusive para justificar o nosso voto contrário na sequência. Então, vejam, nós estamos falando da abertura de um crédito adicional especial, né? E, nesse sentido, nós temos que nos reportar à Lei 15.661, de 2020, ela dispõe sobre a concessão de potencial construtivo adicional mediante os instrumentos da outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e cotas de potencial construtivo no município de Curitiba e da outras providências. No seu artigo 4º,
nós temos a definição de onde devem ser aplicados os recursos oriundos da outorga onerosa. E vou ler aqui cada inciso para trazer nitidez para todos os vereadores e vereadoras que, na sequência, vão se posicionar em relação ao projeto. Então, primeiro, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, execução de programas e projetos habitacionais e de programas de regularização fundiária. Terceiro, promoção, proteção e preservação do patrimônio ambiental, tanto natural como cultural. 4, implantação e melhoramento de espaços de uso público, de lazer e áreas de lazer. E 5, implantação e melhoramento de equipamentos públicos, urbanos e comunitários. Então, desses 5 itens, o primeiro é que nós estamos destacando em relação ao teor do projeto. Então, nessa legislação, é previsto no artigo 4º que serão utilizados, né, neste aspecto, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. É importante ainda trazer o teor do artigo 6º, que o recurso arrecadado deverá ser distribuído a cada finalidade na proporção mínima de, inciso 1º, 70% a programas de habitação de interesse social e regularização fundiária vinculados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FEMIS. Quem já era vereador à época, em 2020, deve lembrar que houve uma discussão bastante aprofundada em relação a esse tema, porque essa alteração surgiu a partir de diversas conversas junto ao IPUC. E foi exatamente uma demanda dos movimentos sociais que nos trouxeram essa preocupação. Por quê? Porque os recursos destinados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social são mínimos, né? São mínimos por parte do município de Curitiba. São irrisórios. E essa era uma forma de fazer com que o fundo tivesse maiores recursos para que cumpra com o seu papel, que é justamente a construção de habitações de interesse social. Então, foi um exaustivo debate que fizemos por vários meses junto ao IPUC Cultural, Programas de Proteção e Preservação do Patrimônio Cultural, e 10% para implantação e melhoramentos de equipamentos públicos, urbanos e comunitários. E ainda 10% a ser direcionado a critério do Poder Executivo Municipal. Tá? Bem, nós acompanhamos na Comissão de Economia o voto em separado da vereadora Indiara, que trouxe, né, a mesma preocupação que nós tivemos. Então, no nosso entendimento, além do mérito que eu estou trazendo, como trouxe aqui no seu aparte o vereador Dalton Borba, numa cidade onde nós temos pouquíssimos recursos para habitação popular, como é que nós vamos, né, retirar justamente do Fundo de Habitação de Interesse Social, né, R$1.550.000. Não é possível que nós, inclusive, não façamos desse momento mais um momento de reflexão sobre o processo,
né, de total, acho que a gente pode dizer, total falência da Coab, quando ela não consegue mais se autossustentar, quando essa casa, em diversos momentos, que não foram poucos, né, abriu créditos adicionais para aportes do Executivo, para que a Coab pudesse pagar folha de pagamento, para que os seus servidores não ficassem sem salário. Então, nós temos que trazer essa discussão, e, mais uma vez, eu trago aqui um debate que é feito por setores das universidades, pelos movimentos sociais, que é a criação da Secretaria Municipal de Habitação. Essa é uma forma de nós garantirmos sustentabilidade, a um programa direcionado justamente àquelas pessoas de baixa renda, as pessoas mais carentes de 0 a 1 salário mínimo de renda, para que elas tenham um direito básico fundamental, que é o acesso à moradia. Assim, nós orientamos um voto contrário ao projeto e reafirmo, ninguém aqui está dizendo que é contra a tecnologia, mas que seja retirado de outro recurso e não da habitação, do Fundo de Habitação de Interesse Social, que já é tão precário, que tem um volume tão pequeno de recursos. A parte da vereadora Georgia Prates. Na sequência. Então, nós só queríamos trazer essas reflexões, porque não é possível que nós não tenhamos, inclusive, a regularização de uma lei que nós aprovamos aqui em 2016, que é a implantação do aluguel social. Essa lei até hoje não foi regulamentada. Existe um volume muito pequeno de recursos para situações muito pontuais, de aluguel social. Mas quando nós temos aqui áreas inteiras de ocupações irregulares, onde as famílias, que são numerosas, são despejadas, essas pessoas não têm para onde ir, não existe um programa específico do município. Então, nós precisamos trazer todos esses aspectos para que esta casa, mais do que refletir, possa auxiliar o Executivo a construir política pública específica para esse tema. Então, pois não, vereadora Jorge, abro para o seu à parte. Obrigado, vereadora Josete. Então, bom dia a todos e todas. Bom, só queria concordar e complementar também, vereadora. Acho que o vereador Dalton bem apontou aqui que existe esse parecer da Projuris que fala que, então, esse valor não poderia sair desse fundo, E sim, a SMOP poderia utilização do sistema, nem nada disso, mas contra, sim, a gente fazer as coisas de uma maneira que não é correta, Acho que a gente, como já apontou bem a vereadora, a gente tem aí várias ocupações que estão correndo risco de despejo, uma delas é a Britanite, que ganhou aí um prazo de 30 dias, mas a gente não tem nenhum plano de ação habitacional realmente que vá acontecer para essas ocupações. E aí lá, então, são mais de 400 famílias só nesse espaço de ocupação. Então, acho que não dá para a gente misturar as coisas. Uma coisa é ter o fundo, que então garantiria ali da SMOP para fazer então esse tipo de atualização, e outro seria a gente manter esse valor para que a gente possa pensar realmente políticas habitacionais que sejam seguras para a população, e acho que esse é o nosso papel, a gente definir as coisas de maneira bem organizada, para que então a gente não fique se batendo e as pessoas na população não acabem sofrendo com essas iniciativas. E aí vale apontar também que acredito mesmo que a gente precisa fazer essa atualização, mas essa atualização ela não é só uma atualização do sistema, relacionado a políticas habitacionais, mas acho que toda a Coab precisa ser reestruturada, a gente precisa assim, repensar todo o modelo de política habitacional que a gente tem hoje, porque, de fato, ela não está funcionando e ela não se sustenta. Então, só queria
colaborar com a sua fala, vereador, e dizer que sim, né? Acho que nós temos que pensar de uma outra forma. Existe, então, uma possibilidade que é através ali, como já apontou a Prajuris, pela SMOP, e não através desse fundo que é destinado mesmo à habitação. Então, acho que a gente poderia voltar ao contrário para que a gente possa fazer as coisas de uma forma correta. Obrigado, vereadora. Obrigada pelas contribuições, vereadora. Então, nós finalizamos a nossa intervenção por aqui, e tudo que nós apontamos nos leva a fazer o voto contrário neste projeto de lei. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Próximo vereador inscrito para discutir, vereador Serginho do Posto, com a palavra, 15 minutos. Tentarei ser breve, senhor presidente. Bom dia à mesa, vereadores, vereadoras, convidados que acompanham a sessão e quem nos acompanha pelas redes sociais também. Esse projeto, tudo que foi dito aqui pelos vereadores que me antecederam, há um entendimento da minha parte que, de fato, há um déficit de moradia muito grande na cidade, no Brasil, mas em Curitiba também. E o município vem procurando, através de algumas ações, fazer com que haja uma produção maior e ofertas para atender a população. Nós sabemos que o programa federal ele ficou suspenso, ele não teve uma continuidade, um programa que o município utilizava muito desta ferramenta para acessar a moradias e ofertar e diminuir a fila da Coab. Então, a gente vê um esforço do município agora, com o bairro Novo da Caximba também sendo construído, há um esforço muito grande para que algumas situações que há anos e às vezes há décadas precisam ser resolvidas no município de Curitiba. A política habitacional do país é uma política muito complexa. Quando a gente vai um pouquinho mais para trás, a gente observa que o BNH era um modelo que existia e depois mudou-se para os sistemas de Coabs estaduais, depois Coab municipais. E esse modelo de moradia social, ele tem um desenho não muito uniforme pelo nosso país. Ele não é um desenho uniforme que ele atende objetivamente com um tempo muito breve para as pessoas que estão na fila de um imóvel. A gente observa isso, que nós temos que acelerar muito o processo e pensar algo em 3 esferas de governo. Acredito que o município, o Estado e o governo federal precisa fazer com que haja uma política habitacional robusta, uma política habitacional que tenha financiamentos de acesso, principalmente a pessoas com a faixa 1, que é de 1 salário a 2, eu acho que está nessa faixa agora, e outras faixas que contemplem a oportunidade de acesso à moradia. Eu acho que isso é um fato que é uma clareza para mim isso, eu acho que nós precisamos evoluir. Quanto ao projeto, eu observo aqui que há uma interpretação, talvez, eu entendo que o fundo, nós temos a lei da outorga e temos a lei do fundo. E a lei do fundo, é importante dizer que ela está se baseada em alguns incisos, é a lei 12.816, 2008, e eu vou ler para vocês o artigo 10, inciso 10, que ele diz: a contratação de assistência para a implementação de projetos habitacionais de interesse social, como a captação, e o artigo 9º, a capacitação dos beneficiários e agentes promotores com vistas à implementação dos programas e ações previstas em lei. Ou seja, o artigo 10 ele é bem claro, que ele precisa desses programas que faz parte do Fundo de Interesse Social. Ou seja, o fundo ele é feito através
outorga onerosa, e a partir do momento que ele caiu no fundo, o fundo tem várias finalidades. Ele não é hermético para ele atender uma finalidade, ele atende de forma plena o sistema habitacional de interesse social, ou seja, e dentro disso, no inciso 10, foi dito que é possível utilizar essa ferramenta. Então, essa ferramenta, o vereador Bruno já colocou aqui, que são o software e também a compra de equipamentos, isso faz com que melhore a produção de habitação de interesse social. Então, assim, eu acho que a interpretação aqui é o dinheiro do fundo. Então, nós estamos dizendo que esse crédito ele vai sair do fundo de interesse social, que vai auxiliar a produção de moradias de interesse social. Então, assim, é um ponto de vista aqui, acho que é uma interpretação. A lei da outorga, a lei ela é específica, ela tem que ser utilizada para isso. Porém, o fundo, nos seus artigos e incisos, ele atende de forma plena o interesse, a construção, a projetos, a inovação. Então, a gente tem que, aqui está vendo talvez uma interpretação, e eu faço essa leitura desta forma, desse projeto. Nós fizemos parecer na comissão, com esse entendimento. Acredito que a Coab precisa ter essa ferramenta para que utilize de uma forma mais eficaz os seus projetos, seja mais eficiente. Porém, acredito que o fundo ele ampara isso. Também existe o conselho do fundo que determina a forma que utiliza os recursos do fundo. Então, esse conselho ele direciona as ações que serão tomadas, de que forma que serão retirados esses recursos, serão aplicados de forma abrangente a moradias de interesse social. Então, nesse entendimento, a minha interpretação é que o fundo ele é muito amplo, a lei da outorga ela é muito restrita, ela tem a finalidade objetiva, mas o fundo ele é amplo no sentido de que ele abarca outras ações e programas que poderia ser utilizado através desse recurso do fundo. Então, ele está calcado em cima de uma decisão do Conselho. Também acredito que essa ferramenta, agora na lei, a nova lei da 8666, agora esqueci o número dela, ela já prevê a utilização dessas ferramentas. Essa ferramenta ela vai ajudar aos municípios, em especial, no sentido de que essas ações elas sejam mais eficazes. Então, eu entendo que, na minha interpretação, o fundo ele é mais abrangente e pode ser utilizado para aquisição desses materiais e programas de software. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra, obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Está encerrada a discussão. Está encerrada a discussão, vereador. Eu tinha me inscrito para a parte. Depois que terminou a discussão do vereador Serginho do Posto. Então, a senhora pode encaminhar o voto na sequência. Está encerrada a discussão do presente projeto. Passamos então ao processo de votação para encaminhar o voto. Vereadora Indiara Barbosa, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de também fazer um encaminhamento, uma fala rápida sobre esse projeto, porque ele passou pela Comissão de Finanças e, como foi mencionado já na discussão, o meu gabinete, nós fizemos um voto em separado na comissão, solicitando um maior detalhamento dessa aquisição, considerando, inclusive, a indicação do Projuris em relação ao projeto e uma observação em relação à lei orgânica e o fundo municipal. Então, a Prefeitura, inclusive, anexou um ofício ao projeto, detalhando um pouco mais, não tão detalhado como nós entendemos. E é importante lembrar também, são exigidos pela nova lei de licitação, existem também diversos decretos federais e decretos estaduais também regulamentando essa lei e enfatizando a importância da utilização do software BIM para a construção e também no governo. A questão do software, ele reduz bastante os erros de projeto, portanto, o objetivo no final é que as construções sejam feitas de forma mais rápida e com mais qualidade.
Então, nós também acompanhamos a discussão em relação ao fim, né, a utilidade fim do fundo. Nós entendemos que, como o vereador Serginho mencionou, pela interpretação poderia entrar na lei que institui o fundo, na lei 12.816, se eu não me engano aqui, deixa eu ter... É isso, 12.816. Então, poderia, sim, se enquadrar no objetivo fim da lei e poderiam ser adquiridos esses computadores, esses softwares, para tornar mais eficiente a construção das residências de interesse popular, enfim, do objetivo final da Coab. Nós entendemos, né, os questionamentos, mas, por outro lado, também nós somos a favor da desburocratização. Inclusive, existe até um projeto de lei da minha colega Amália Tortato, né, que tem como objetivo também alterar essa lei e enquadrar maior possibilidade de gastos dentro desse fundo, né? Então, nós entendemos que, se existe o recurso e se tem um objetivo que poderia beneficiar a população, ele deveria ser feito. Além disso, é importante mencionar que o projeto está passando pela Câmara, né? Então, de qualquer forma, ele teria que passar, e ele está passando, está sendo discutido e vai passar pela aprovação aqui dos vereadores. Agora, uma discussão que nós tivemos recentemente em relação à Coab o objetivo fim da Coab e se o recurso está sendo usado da melhor forma, né? Se a estrutura da Coab, a forma como está sendo gastos os recursos, a gente falou já da questão das despesas administrativas, das despesas com folha de pessoal, que são grandes, e se realmente a Coab está entregando o que deveria para a população, né? A gente tem um déficit habitacional no nosso município, tem o problema da habitação, pessoas que precisam de residências, e é um problema. O que nós questionamos é se o recurso vai ser aplicado da melhor forma. Então, se esse recurso do fundo for utilizado para software BIMs, para ser construído residências de habitação popular, ser feito projeto com qualidade, ser construído residências com maior qualidade, de forma mais rápida para a população, isso é positivo. Por isso, nosso voto vai ser favorável nesse projeto. E nós, como vereadores, temos que acompanhar esse gasto, né, acompanhar essa licitação, inclusive vai ser feita uma licitação, vai ser feito um gasto, e acompanhar, no final, a realização da despesa, né, se realmente vai ser adquirido, vai ser construído depois residências de interesse social e feito da melhor forma para a população. Então, acho que essa é a discussão, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho de fiscalização, acompanhar os gastos, mas, nesse caso, nós entendemos que está sendo feito dentro da lei. Então, o nosso voto vai ser favorável. Claro, com essa ressalva, né, de que a Coab vem precisando recorrentemente de dinheiro e talvez o modelo atual não é o modelo sustentável, o modelo da melhor forma. Mas nós damos um voto aí de confiança e vamos acompanhar esses gastos. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Indiara Barbosa. Seguimos no encaminhamento de voto. Para encaminhar, líder do governo, Bruno Pessutti, com a palavra. 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez com a palavra aqui para encaminhar o voto favorável na matéria, agradecendo aos vereadores que discutiram a matéria, também ao vereador Serginho, que colaborou muito com a discussão, então, aos apartes que foram concedidos, a discussão feita pela professora Josete, pelo vereador Dalton, e também o encaminhamento feito pela vereadora Indiara Barbosa, favorável também à matéria. Então, peço mais uma vez voto favorável à matéria. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Está encerrado o período de encaminhamento de voto. Vamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Não, só encaminhar. Vereadores e vereadoras votando. Ezequias Barros está votando. João das Cinco Irmãos, Marcos Vieira e Sidney Toldo. Encerrada a votação, 32 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 27 votos sim,
5 votos não, nenhuma abstenção.